Boa tarde. Você se sente seguro quando anda de ônibus? Esse é um dos assuntos do Unesp Notícias desta segunda-feira, dia 28 de abril. Em Bauru são registrados 6 assaltos a ônibus por mês. A Avenida Rodrigues Alves é o local onde os bandidos mais atuam. Praia em Bauru. Arquibancadas ficam lotadas e público aprova a disputa de vôlei de areia na cidade. A semana começou difícil para os bauruenses. Hoje pela manhã, motoristas de ônibus da empresa Cidade Sem Limites paralisaram as atividades. Segundo a Transurb, 30% dos veículos não circularam. Por volta das 10 da manhã, cerca de 100 motoristas da Cidade Sem Limites, além de associados de outras empresas, se concentraram em frente à sede do sindicato da categoria, no Bela Vista. Eles participaram de uma assembleia para definir a permanência ou desligamento de Walter Dutra, associado do Sinditrans e líder da greve do transporte coletivo em Bauru no ano passado. Durante 2 horas, a Polícia Militar interditou a rua por causa da movimentação. A assembleia seguiu até a 1 da tarde. Por volta das 2, 100% da frota da Cidade Sem Limites estava nas ruas. De acordo com membros da comissão de associados do sindicato, a assembleia havia sido marcada para discutir o acordo coletivo dos funcionários das empresas de ônibus. Mas, ao saberem que o objetivo era decidir sobre o desligamento do sindicalista, os funcionários da Cidade Sem Limites decidiram participar, enquanto motoristas da Bauru Trans e da Grande Bauru optaram por colocar os ônibus em circulação. Ficou decidido que Walter Dutra permanece no sindicato como associado. Nós entramos em contato com o presidente do Sinditrans, José Rodrigues da Silva. Ele afirma que a pauta da Assembleia foi divulgada desde o início e que a informação de que o acordo coletivo seria votado durante a realização dela é falsa. José Rodrigues explica que a proposta de desligar Walter Dutra do sindicato integra um processo que o responsabiliza por uma invasão ao sindicato ocorrida em 2011. Procurado, Walter Dutra disse que aguarda a tramitação do processo na Justiça. A cada mês, 6 ônibus são assaltados em Bauru. Para coibir esse tipo de crime, a Indurb pretende que as empresas instalem câmeras de segurança nos veículos, mas isso ainda deve demorar. O movimento começa cedo. Em Bauru, os ônibus rodam das 5 horas da manhã até as 11 da noite. A maior parte das 69 linhas passa pela Avenida Rodrigues Alves, o principal corredor de transporte coletivo da cidade. É onde há a maior circulação de passageiros. Justamente pelo movimento intenso, são essas linhas as mais visadas pelos assaltantes. De acordo com a Indurb, no ano passado foram registrados 84 assaltos a ônibus em Bauru. Neste ano, já são 18, uma média de 6 casos por mês. Os bandidos agem tanto no centro quanto nos bairros. Costumam levar o dinheiro do caixa, que normalmente varia de 50 a 150 reais. Que linha que é ruim ou que horário que é ruim? Eu ultimamente não tenho mais horário. Não? Acontece Igual qualquer horário? roubaram lá na Samambaia, lá dentro de Samambaia, do Világio, era o quê? 11h30 da manhã, 4 horas da tarde. Quer dizer que não é só mais à noite, então? Geral, porque sabe que a gente trabalha com dinheiro. Quem depende do serviço fica preocupado. A gente fica, preocupado, mas a gente pede a Deus que não aconteça nada disso, e que as autoridades também tomem as coisas cabíveis, assim, para não acontecer, Se acontecer dentro do ônibus, o que a senhora imagina? Eu nem sei o que eu faria. Garanto que ficaria muito nervosa. Para tentar coibir os crimes, a Indurb vai exigir que as empresas melhorem a segurança. Elas serão obrigadas a instalar câmeras de vigilância em toda a frota. A exigência está prevista no edital da próxima licitação, que deve começar em maio. A gente agora no próximo edital prevê no mínimo 4 câmeras por ônibus. Uma câmera frontal, 3 câmeras internas, sendo uma direcionada para a parte do motorista e 2 para dentro do salão frontal. A gente visa coibir tanto infrações de trânsito
quanto atos de vandalismo, assaltos, furtos dentro do próprio coletivo. Não só com o coletivo, mas também com os usuários que estiverem dentro dele. Isso aí pode ajudar na investigação? Com certeza, né? Isso aí facilita muito para a polícia, para ela poder identificar o infrator, né? Começar a cruzar dados com outras informações que ela já possui. Ainda de acordo com a Endurb, hoje os ônibus não têm monitoramento porque os contratos são antigos e as câmeras não foram exigidas na época. Agora as empresas candidatas vão entrar na concorrência já sabendo desse critério, o que não deve impactar na tarifa. Isso daí é um investimento que é obrigação da própria empresa vencedora do certame. Se ela não está lá, ela não pode operar. Isso não impacta diretamente na tarifa porque não existe uma previsão dentro da planilha de cálculo da câmera em si, né? Existem peças e acessórios que existe um coeficiente fixo que indifere se a câmera vai ter uma tecnologia maior ou menor, é um coeficiente fixo que vai ser remunerado, que é o mesmo que é remunerado hoje. A Polícia Militar diz que intensifica o patrulhamento nas áreas mais perigosas e que as câmeras vão ajudar no trabalho. Será uma excelente medida que ajudará a Polícia Militar. Não só inibirá a ação, mas quando o indivíduo praticar o roubo, né, ele terá sua imagem e o que facilitará o patrulhamento logo em seguida após o roubo, visando localizá-lo. Geralmente o motivo, o indivíduo ele quer um dinheiro, né, rápido. A grande maioria são praticadas por usuários de drogas, né, que mediante essa quantia, geralmente não é uma quantia grande, né, ele faz ali o consumo ou a compra do seu entorpecente. Para o Sindicato dos Motoristas, as câmeras devem ajudar, mas só com a ação da polícia é que as viagens ficarão mais seguras. Seria o mais necessário, ao invés de câmera, colocar mais policiamento inibir, pegar o mais rápido possível para que nós possamos ver que o mais rápido possível chegando à polícia, eles vão ficar com mais medo. Enquanto isso, em caso de assalto, a orientação é preservar a vida e não o patrimônio da empresa. Quando chegar alguém desse tipo de elemento que nos assaltar, não se desespere. Faça o melhor possível de conversar com ele, libere o dinheiro que tem. Isso também as empresas também sempre comentam contra o nosso trabalhador, que não reage, entrega o que tem, que a nossa vida é mais valiosa do que um próprio assalto. Ainda hoje, uma entrevista com Nalu Faria, psicóloga e integrante da Marcha Mundial das Mulheres. Ela adianta a discussão de hoje do programa Aula Pública Opera Mundi sobre legalização do aborto. E logo depois do intervalo, a Avenida Getúlio Vargas recebe campeonato de vôlei de praia. As arquibancadas ficaram cheias. O Nesp Notícias volta já já. No sábado, um trecho da Rua Batista de Carvalho, bem no centro, se transformou em um posto de vacinação a céu aberto. Foi uma das ações do dia D da campanha nacional de vacinação contra a gripe. O posto de vacinação móvel foi montado na quadra 5. Muitas pessoas que passaram pelo calçadão aproveitaram para tomar a vacina e ganharam tempo. Em Bauru, a meta é imunizar cerca de 95 mil pessoas. Devem ser vacinadas crianças entre 6 meses e 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, indígenas e doentes crônicos. Até sábado, apenas 16% do público-alvo em Bauru já havia tomado a vacina. Aqui na cidade, a imunização continua disponível para a população de segunda a sexta em todos os postos de saúde da cidade. Outro local de vacinação é a Associação dos Aposentados, que fica na rua Júlio Prestes, 158, no centro. No caso de pacientes acamados, os responsáveis por eles podem agendar uma visita da equipe de vacinação ao domicílio no posto de saúde mais próximo. O outono, enfim, começou a dar as caras. Hoje nós tivemos a menor temperatura do ano em Bauru, 13,5 graus no início do dia. Vamos saber então como fica o tempo nos próximos dias. O meteorologista Fernando Tavares tem as informações. A semana começa com tempo bom, né, muito sol, madrugadas frias. Mas até o final da semana a tendência de elevação da temperatura. Devemos terminar a semana com máximas de 28 a 30 graus. Pode chover no interior de São Paulo no dia 1º. Né?
e o tempo deve ficar mais nublado até o final da semana também em todo o estado. Tem possibilidade de chuva forte, né? Mas por enquanto tudo indica que seja chuva fraca, moderada. Tempo estável em todo o estado de São Paulo na tarde desta segunda-feira. A massa de ar frio mantém o céu aberto também nesta terça. A temperatura permanece baixa no início e no fim do dia. Em Bauru, o azul predominou no céu desta segunda-feira e deve voltar amanhã. Agora a umidade do ar é de 52%. Temos ventos de brisa a 12 km por hora. Hoje, às 6h40 da manhã, fez apenas 13 graus em Bauru. À tarde, os termômetros subiram para 24. Amanhã, a temperatura deve variar entre 15 e 26 graus. E o friozinho do fim de semana não atrapalhou os jogos de vôlei de praia aqui em Bauru. No domingo, as quadras na Getúlio Vargas ficaram cheias logo cedo. 17 graus por volta das 8h30 da manhã. Mesmo assim, centenas de pessoas foram até as quadras e faltou lugar nas arquibancadas, montadas para receber 350 espectadores. Muito bom, Bauru precisava desse tipo de evento, muito legal. Tirando o frio, mas pelo menos o sol tá aí, né? O sol tá aí para alegrar nosso dia. Além da quadra principal, para este evento aqui em Bauru também foram montadas 4 quadras externas, como essa aqui, em que são realizados outros jogos simultaneamente. Segundo a Confederação Brasileira de Vôlei, o nível técnico das duplas e a procura do público superaram a expectativa. Um dos objetivos do evento é deixar a modalidade mais próxima da população do interior paulista. O intuito da confederação é isto, é interiorizar o vôlei de praia. A exemplo do que foi feito lá no Mato Grosso do Sul, em Goiás, aqui em São Paulo, está sendo proporcionado a algumas cidades a iniciarem esses polos. Segundo o prefeito, parte da estrutura montada para a disputa de vôlei vai continuar na Getúlio, para ser usada pela população. E as quadras já vão ficar para a realização dos Jogos Abertos, que tem a modalidade de vôlei de praia e que vai ser realizado nesse mesmo local. Então a gente acabou aproveitando o evento para criar mais um espaço esportivo para a cidade. Depois desta etapa aqui de Bauru, o circuito de vôlei de praia segue para a cidade de Ribeirão Preto. Em seguida, vai para Rondonópolis, no Mato Grosso, e finalmente chega a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Na disputa entre os homens, a dupla formada por Fernandão e Oscar foi a campeã da etapa bauruense do circuito Banco do Brasil Challenger. Na final, eles venceram Fábio Luiz e Luciano por 2-0. Já no feminino, a dupla Val e Ângela superou a parceria de Érica e Rafaela também por 2-0 e ficou com o título. As duplas campeãs levaram para casa cerca de R$ 13.700 cada. Já as segundas colocadas embolsaram cada uma R$ 9.300. Logo depois do intervalo, a psicóloga Ana Lu Faria fala por que defende que o aborto seja legalizado no país. Esse é o tema de hoje do programa Aula Pública Ópera Mundi. A gente volta já já. O Nesp Notícias está de volta e quer saber a sua opinião. Você acha que as empresas devem reservar vagas específicas para determinados grupos? Sim, para garantir a oportunidade de todos, ou não, não deve haver distinção entre os candidatos. Vote no nosso site ou então acesse o conteúdo interativo aí no seu televisor digital. Você que nos assiste pelo canal 46.1, vê aí no canto superior da sua tela um ícone de interatividade. É só apertar o OK do controle remoto para ver conteúdos extras e participar da nossa enquete. Considerado crime no Brasil, o aborto constantemente gera discussão na sociedade, colocando em lados opostos defensores e líderes religiosos. Assunto de saúde pública, a descriminalização do procedimento no Brasil foi usada inclusive como arma eleitoral nas eleições de 2010. A presidente Dilma Rousseff chegou a recuar
na defesa da legalização para não perder votos. No Opera Mundi desta semana, a psicóloga e líder da Marcha Mundial das Mulheres, Nalu Farias, fala sobre o tema e a necessidade de discutir esse assunto para evitar a morte de mulheres com a realização clandestina do aborto. Aqui no Unesp Notícias, ela adianta um pouco do tema. Durante a gravação do programa Aula Pública Opera Mundi, aqui no campus da Unesp, em Bauru, o tema é a legalização do aborto. E eu quero saber de você qual a importância de discutirmos esse tema. Acho que uma primeira questão é justamente proteger a vida das mulheres, porque esses números indicam justamente que o fato do aborto ser criminalizado faz com que as mulheres abortem em condições que nós chamamos de aborto inseguro. Ou seja, que o fato de ser criminalizado não impede que as mulheres abortem, porque elas sempre recorrem ao aborto frente a uma gravidez indesejada como um último recurso. E o que acontece é que são basicamente as mulheres pobres, as mulheres negras, as jovens, as camponesas, as que morrem ou que ficam com sequelas, levando ao dado que nós temos, por exemplo, que 25% dos casos de esterilidade no Brasil é decorrente de sequelas de aborto. E por que o que leva as jovens, as mulheres nessa situação de vulnerabilidade, como a senhora citou, cometerem um aborto? Não, então, eu acho que aí encontramos o segundo motivo por que a gente luta pela descriminalização e legalização do aborto, porque justamente a construção dessa ideia de que a maternidade é um destino obrigatório das mulheres, que as mulheres não podem decidir sobre a maternidade, assim como também não podem decidir sobre a sua sexualidade, é base para a criminalização do aborto, né? Então, a descriminalização do aborto ela é extremamente importante para a gente garantir autonomia para as mulheres e para que as mulheres possam, de fato, decidir e que a maternidade seja uma escolha, seja uma decisão ética, um momento que ela sente que pode ser mãe. E os dados mostram isso, as mulheres que abortam, em geral, são mulheres que já têm muitas já têm filhos, não é que ela está recusando a maternidade, inclusive, ela está naquele momento dizendo, neste momento eu não posso ser mãe, mas também nós queremos assegurar o direito das mulheres que não querem ser mães, de não ser mães, mas é fundamental para isso separar sexualidade de reprodução. E a descriminalização do aborto e o acesso ao aborto legal é importante porque os métodos falham, porque as situações acontecem, porque o parceiro não quis usar a camisinha, porque esqueceu de tomar a pílula e assim por diante. Então, isso realmente... E os dados mostram, inclusive, que nos países onde se legalizou o aborto, diminui o número. Porque sempre junto com a legalização do aborto vem acesso a mais informações, acesso a mais anticonceptivos e contribui inclusive para diminuir o número de abortos. Nalu, você acredita que a religião ainda é um empecilho para essa descriminalização do aborto? Com certeza os setores religiosos de várias religiões, particulares neopentecostais e católicos, estão entre aqueles que são mais contrários ao aborto, né? E que inclusive se dirigem à população, tem canais de televisão, formou a bancada religiosa no Congresso, toma iniciativas de projetos de criminalização das mulheres, né? O que faz com que hoje, inclusive, acabam se legitimando frente à população como quem tem direito de dar opinião sobre isso. Agora, se por um lado eles contribuem para impedir a descriminalização do aborto, contribuem para criminalizar mais as mulheres, para as mulheres se sentirem mais culpadas, não significa que as mulheres que têm religião deixam de fazer aborto. O que acontece é que, em geral, elas fazem ou em situação de mais solidão, ou ficando com mais culpa, ou contribuindo para que justamente seja uma prática silenciada, porque não pode falar. Então, acho que isso, e a consequência disso é que nós temos cada vez mais uma sociedade hipócrita, onde o Estado não é laico. Por mais que na nossa Constituição diz que o Estado é laico, as evidências é de que cada vez mais que isso não ocorre, né? Nalu, você participa da Sempre Viva, organização feminista. Em que sentido, que ações vocês têm desenvolvido para chamar a atenção da população para a necessidade da legalização do aborto, para evitar mortes e esse aborto silenciado que nós temos hoje? Então, a SOF é uma organização muito antiga e a gente trabalha o tema do aborto desde os anos 80, tanto através de formação, de material informativo, de atos, de ir para a rua fazer debates, de atuar em conjunto com outros grupos do movimento. E nos últimos 14 anos, a gente é parte de um movimento que chama Marcha Mundial das Mulheres.
E uma das características da marcha é ter muita ação de rua, e inclusive com muita participação das jovens. Então, uma das questões, por exemplo, que nós fazemos muito na marcha, além de participar de atos, debates, seminários, é fazer colagens de lambe-lambe, que nós dizemos, né? E fazer os debates não só centralizados, mas na universidade, nos bairros, nos sindicatos, nas várias cidades onde nós estamos organizadas, também nos nossos encontros gerais. E os lambe-lambe, que a gente chama, que são esses cartazes que a gente prega na rua, são muito interessantes, porque é um tipo de ação direta. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo uma marcha, a gente vai colando cartazes ao longo da marcha, e são formas, também utilizando muito as redes sociais, e esse processo de articulação com outros movimentos, porque como marcha nós fazemos parte de uma plataforma que com outras organizações, que é justamente contra a criminalização das mulheres e pela legalização do aborto. Ou seja, é muito importante nesse tema, como em outros, mas esse em particular, você ter um trabalho que vai desde os grupos de base, no nível local, no nível da cidade, do estado, mas também em articulação com o conjunto do movimento de mulheres e, inclusive, buscando alianças com outros movimentos sociais. Então, nesse processo, por exemplo, a Central Única dos Trabalhadores é uma das aliadas que nós temos, que tem na sua plataforma a questão da legalização do aborto, assim como outros movimentos, a União Nacional dos Estudantes e assim por diante. Então, tem todo um processo que parte dessa questão da mobilização, mas o debate da informação, dos meios, do que nós podemos utilizar de comunicação, principalmente os meios de comunicação alternativa que nós temos, justamente para difundir o tema. Mas o mais importante mesmo é ir avançando com a auto-organização das mulheres na construção dessa consciência que as mulheres têm o direito à autonomia, que elas têm o direito a decidir e que o aborto não deve ser crime, que o aborto deve ser sim uma opção, como a gente já falou, frente a uma gravidez indesejada. Porque o aborto deve ser legalizado. O fato do aborto ser crime não impede que as mulheres façam aborto. Nem sempre ele foi um crime, era um assunto de mulheres. A experiência de outros países pode servir de referência ao Brasil. E a experiência do Uruguai pode nos ajudar a levantar esse debate. Nalu Faria, psicóloga e líder da Marcha Mundial das Mulheres, discute a legalização do aborto. Aula pública Ópera Mundi, na TV Unesp e no site Ópera Mundi. A aula pública Ópera Mundi com Nalu Faria começa daqui a pouco às 8h30 da noite. Não perca também as reapresentações, quarta-feira às 6h30 da tarde e sexta-feira às 8h30 da noite. O Unesp Notícias termina agora. Lá em nosso site você pode rever as reportagens desta edição. Uma ótima semana para você. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.